Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o PIC. Aqui que está falando é a Clarice Alves, integrante do grupo de alunos do curso de Engenharia Mecatrônica do Instituto Federal Catarinense, Campus Rio do Sul, Santa Catarina. Nosso grupo vai falar sobre esse microcontrolador que é tão utilizado na robótica e nas indústrias atualmente. Mas o que é o PIC, né? O PIC ele é um controlador de interface programável. Ele se destaca por ser um dos microcontroladores mais utilizados em projetos eletrônicos em todo o mundo. Ele é um componente-chave em sistemas embarcados, automação industrial, sistema de controle de motores, iluminação, entre muitos outros. O PIC ele é uma poderosa ferramenta para desenvolvedores de projetos eletrônicos, porque ele oferece uma ampla variedade de recursos, facilidade de uso e flexibilidade, permitindo assim a criação de projetos complexos de forma acessível e eficiente. Mas qual a história do PIC, né? Da onde ele surgiu? Qual a sua origem? O PIC, ele teve início na Universidade de Harvard, onde eles executavam um projeto para o Departamento de Defesa americano, mas que acabou não vingando devido ao projeto da Universidade de Princeton, que trabalhava na mesma pesquisa, que apresentou algo que era mais interessante para o Departamento de Defesa. A Universidade de Princeton apresentou, entre outras características, um projeto com memória mais simples e mais confiável para ela. O projeto da Universidade de Harvard foi adotado, então, pela empresa de Signetics, que utilizou desse projeto e que é conhecida hoje como arquitetura de Harvard. Mais tarde, ela foi adotada por outra empresa chamada General Instrumentos, que usou a arquitetura de Harvard no desenvolvimento do PIC. Na época, foi usada para compensar o fraco barramento de entrada e saída de dados, o I/O. Sua CPU era chamada CP1600 e tinha 16 bits. Depois de um tempo, a General Instrumentos ela foi dividida e uma de suas partes foi transformada na Microchip, empresa onde um grupo de engenheiros, liderados por George Perlegos, abraçou o projeto de desenvolvimento PIC. O George Perlegos, ele é um engenheiro eletrônico grego-americano e que foi um dos principais desenvolvedores da tecnologia de microcontroladores. Em 1978, Perlegos foi contratado pela General Instrumentos para liderar o desenvolvimento de um novo microcontrolador de 8 bits. Ele e sua equipe trabalharam por 3 anos no projeto. O primeiro microcontrolador PIC foi lançado em 1978 e a tecnologia evoluiu para se tornar um dos principais componentes eletrônicos da atualidade. Perlegos, mais tarde, se mudou para a Intel, onde continuou a trabalhar no desenvolvimento de microcontroladores. Mais tarde, ele fundou a Atmel e liderou a empresa até 1991, quando deixou para fundar a Chipwright, uma empresa de design de processos digitais de sinal. O George Perlegos, ele é amplamente considerado um pioneiro na indústria de microcontroladores e um dos principais arquitetos do PIC. Seu trabalho teve um grande impacto na eletrônica e na tecnologia, permitindo o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos cada vez menores, mais poderosos e mais eficientes. Mas a ideia inicial da General Instruments, quando contratou o George Perlegos para trabalhar especialmente no desenvolvimento do microcontrolador, que iria se tornar o produto principal da Microchip,
era desenvolver um dispositivo, né, que pudesse substituir os circuitos lógicos e analógicos em aplicações de controle industrial. E desde então, né, a linha de produção de microcontroladores da Microchip evoluiu muito. E o PIC, né, hoje ele é uma das famílias de microcontroladores mais populares do mundo e é utilizado em diversas aplicações eletrônicas. Mas quais são as principais características, né, desse microcontrolador? O PIC, né, ele possui uma série de características que o tornam uma escolha popular para projetos eletrônicos. Uma delas é o baixo custo, né? Ele possui um preço muito acessível e acaba sendo muito competitivo em relação a outros dispositivos. Tem a questão também da flexibilidade, né? Porque o PIC ele pode ser programado para uma ampla variedade de aplicações, desde sistemas embarcados simples até projetos complexos de automação industrial e controle de motores. Tem a questão também que ele possui diversos recursos, né? Como a memória flash, RAM, a EPROM, timers, ADCs, os comparadores, WARTs, I2C, CPI, PWM, entre outros, né, que permitem que os projetistas incorporem vários recursos em um único microcontrolador. Tem a questão também da fácil programação, né? O PIC ele pode ser programado em linguagens Assembly, linguagem C ou em outras linguagens de programação de alto nível, utilizando softwares, né, de desenvolvimento, como o MATLAB IDE, que é da Microchip, né? Tem a questão também do baixo consumo de energia, o que torna ideal, né, para projetos que exigem assim, uma economia de energia maior. E tem a questão também do suporte, né? O PIC ele possui uma grande comunidade de usuários que compartilham conhecimento e solucionam problemas online. Mas quais as aplicações, né? Onde o PIC ele pode ser usado? O PIC ele é um componente eletrônico que pode ser programado para controlar e monitorar uma ampla gama de sistemas e dispositivos. Ele pode, né, ser utilizado na automação industrial, por exemplo, onde ele vai ser programado, né, para controlar processos de produção em fábrica e indústrias, como a montagem de peças, a medição de temperatura e pressão, por exemplo. Ele também, né, pode ser aplicado no controle de motores, onde ele vai ser usado para controlar motores em aplicações como robótica, veículos elétricos, sistema de ar-condicionado e outros dispositivos eletromecânicos. Ele também pode ser aplicado, né, em sistemas de iluminação e segurança, onde ele vai ser utilizado, né, para controlar sistemas de iluminação inteligente em edifícios comerciais e residenciais, além de sistemas de segurança como alarmes e fechaduras eletrônicas. Ele também, né, pode ser aplicado em sistemas de monitoramento ambiental, onde ele vai monitorar, né, a temperatura, a umidade e a qualidade do ar em ambientes como laboratórios, hospitais e fábricas. Ele também, né, pode ser aplicado no controle de tráfego, né, onde ele vai controlar semáforos, câmeras de monitoramento e outros dispositivos de controle de tráfego em rodovias e áreas urbanas. Mas quais projetos, né, que possuem o PIC? O PIC, né, ele está presente em sistemas de controle de temperatura para refrigeração de alimentos, por exemplo. Esse projeto, né, ele utiliza o PIC para controlar a temperatura de um refrigerador em um supermercado, garantindo assim, né, a segurança dos alimentos e economizando energia. Ele também, né, está presente em controlador de robô, onde utiliza o PIC para controlar os movimentos de um robô em uma linha de produção industrial. O microcontrolador ele é programado para receber sinais dos sensores do robô e acionar os motores de acordo com as instruções recebidas. Ele também, né, existe em sistema de controle de iluminação inteligente,
onde ele é utilizado para controlar a intensidade de iluminação em uma sala de reuniões e um escritório. O microcontrolador ele é programado, né, para ajustar a intensidade das lâmpadas de acordo com a quantidade de luz natural que entra na sala. Ele também é utilizado em projetos, né, de controle de acesso, onde ele controla o acesso a uma área restrita em uma empresa, por exemplo. O microcontrolador ele é programado, né, para receber um sinal de um leitor de cartão e liberar o acesso apenas para os funcionários autorizados. Ele também, né, existe em sistemas de medição e controle de qualidade do ar, onde ele é utilizado para medir a quantidade de poluentes no ar em uma fábrica, por exemplo. Ele é programado para acionar um sistema de ventilação e filtragem, quando os níveis de poluentes ultrapassam um determinado limite. Ele também existe em sistemas de controle de tráfego, né? Onde ele é utilizado para controlar o tempo de funcionamento dos semáforos em uma avenida movimentada, por exemplo. Onde ele é programado, né, para receber informações de sensores de tráfego e ajustar o tempo de funcionamento de semáforos, de acordo com o fluxo de veículos. Então, o PIC, né, ele vem sendo muito utilizado, né, tanto no segmento profissional quanto no segmento acadêmico, porque ele é um microprocessador, né, um microcontrolador que acaba tendo várias características que são muito bem analisadas no momento em que o projetista, né, ou alguém que está desenvolvendo o projeto, seja acadêmico ou profissional, analisa no momento de escolher esse microcontrolador, né. Ele está muito presente também em sensores, né, e chaves eletrônicas, que estão bem presentes no nosso dia a dia. E o que acontece? O PIC, ele pode ser utilizado em qualquer ocasião, né, que seja necessário o controle de sistemas lógicos, sistemas analógicos e comparadores por meio da linguagem C. Então, as características que compõem o PIC tornam ele uma das primeiras opções, né, de microcontroladores em projetos desde os mais simples até os mais complexos, por ele ter toda essa estrutura, por ele conseguir ter toda essa gama de recursos, por toda a assistência, né, que ele possui e por ele ter toda essa arquitetura e por conseguir ser menor, por ele poder atender, né, conseguir, né, atender toda a expectativa do projetista quando está desenvolvendo o projeto, além dele trazer, né, vários benefícios, como a gente já citou, né, de economia de energia, que é muito levado em consideração em indústrias ou em robôs que ficam muito tempo, né, ligados e que sim iriam consumir um valor muito alto de energia e que o PIC acaba, né, meio que neutralizando por não consumir tanta energia assim, né. Ele também é utilizado em controle de nível de gás, né, trazendo esses dados e controlando, monitorando, tanto digitalmente como analogicamente, vários projetos de robótica e também, né, várias aplicações nas indústrias e vem sendo uma boa opção também no mundo acadêmico, né, onde os alunos buscam algo que seja simples e que seja fácil de resolver algum problema caso ocorra, né, que tenha um suporte para auxiliar os alunos, né, nos projetos. E também o preço, né, que por ser trabalhos acadêmicos, os alunos sempre procuram essa questão do preço para poder, né, estar dentro do orçamento do projeto. Então, o PIC ele tem todas essas características que o tornam um microcontrolador muito bem visto no mercado
e nos projetos, né, que projetista ou acadêmicos, professores irão desenvolver. Olá, eu sou o João Gabriel. Vou estar apresentando aqui as famílias e a arquitetura do microcontrolador PIC. Existe uma grande quantidade de microcontroladores PIC, que, devido a isso, eles se agrupam em famílias, que possuem características e recursos similares. Com isso, os projetistas podem selecionar um modelo que melhor se ajustar às necessidades, entre outras coisas. Essas famílias, como apresentado aqui nessa tabela, temos a 12, a 16, a 17, a 18, mas também temos o PIC 10, o PIC 24 e o PIC 32. A série mais recente é o PIC 32MZ, que é um microcontrolador baseado em MIPS de 32 bits. As famílias de linhas de base, ou baselines, e as intermediárias, que é a mid-range, usam memória de dados ampla de 8 bits. Agora, famílias de alta tecnologia usam memória de dados de 16 bits. A família de 8 bits tem 4 categorias. A baseline, memória de programa ampla de 12 bits, em que os microcontroladores PIC baseline compreendem a família do PIC10F e a porção das famílias PIC12 e PIC16. Eles possuem instruções de 12 bits com encapsulamento que vão de 6 a 40 pinos. Esses microcontroladores apresentam poucos periféricos, o que reduz o custo de fabricação. Ou seja, no final, eles vão ser mais baratos que outros microcontroladores PIC. Recentemente foram acrescentados a essa família o PIC10F. Esses microcontroladores são bem baratos em relação a outras soluções de mercado. Possuem apenas 6 pinos e são extremamente fáceis de usar. A ideia da Microchip, que é a produtora do PIC, é que esse microcontrolador possa ser usado em várias aplicações, onde geralmente não se utiliza um microcontrolador com alta resolução. Ou, no caso, um microcontrolador como a solução ali, mas sim como para resolver um pequeno problema, mas não para resolver o problema ao todo. Agora é a categoria mid-range. Possui memória de programa ampla de 14 bits. A família PIC mid-range compreende os dispositivos PIC 12 e PIC 16. Essa família possui instruções de 14 bits e uma grande variação de dispositivos com encapsulamento que variam de 6 a 64 pinos. Apresentam uma grande diversidade de periféricos como SPI, I2C, UART, ADC, PWM, EEPROM, entre outros. Possui apenas 35 instruções de 14 bits e uma memória de programa que atinge mais de 14 kilobytes. Essa família é indicada para aplicação que necessita de boa performance para controle, conversão de sinais analógicos, PWMs, entre outros. Foram muito utilizados em projetos devido à facilidade de ser encontrado no mercado e apresentarem um ótimo custo-benefício e ampla curva de aprendizado. Agora, a categoria de médio alcance aprimorado. Para melhorar a performance dos microcontroladores PIC mid-range, foi criada a família PIC, que é a de médio alcance, porém aprimorado. Essa família aumentou a performance em mais de 50% em comparação aos controladores mid-range. Seu núcleo possui
multiplicador por hardware e é otimizado para a programação em linguagem C. O código criado pelo compilador C é reduzido em 40% comparado com a família mid-range. Com isso, apresenta o custo menor que os microcontroladores PIC18. Que no caso, os PIC18 entram na categoria high-end, que possui memória de programa ampla de 16 bits. Aí no caso, eles têm um processamento um pouco mais rápido e também o custo é um pouco maior. Aqui temos o PIC18F, um exemplo do PIC. Aqui temos o pinout dele. O PIC18F possui contagem de pinos de 40 pinos. O pino ES está no 35. Memória de programa flash de 32 KB. Velocidade máxima do cristal de 48 MHz ou 12 MIPS. Oscilador interno de 31 kHz a 4 MHz. EEPROM de 256 bytes. Temporizadores 1 de 8 bits e 3 de 16 bits. Periférico de comunicação serial 1 EUSART e 1 MSSP. Tem ADC de 13 canais e 10 bits. Periféricos de captura e comparação, ou PWM, 1 CCP e 1 ECCP. Possui 2 comparadores. E como recursos especiais possui USB, Full Speed e um USB 2.0. Aqui nós temos o PIC16F, da família 16F. Esse aqui é o 16F628A, que é esse carinha aqui de baixo, da imagem de baixo. E a imagem de cima nós temos o pinout. Esse microcontrolador tem 18 pinos. São 16 portas configuráveis como entrada e saída. 2 osciladores internos de 4 MHz ou 37 kHz. 10 interrupções disponíveis. Timers externa, mudança de estado, EEPROM, USART e comparador. Memória de programa flash 2K words, 14 bits. Memória EEPROM de 128 bytes. Memória de dados, memória RAM, 224 bytes. Hardware especiais CCP. Comparador interno, USART, programação com 14 bits e 35 instruções. Ampla faixa de tensão de operação de 2 volts a 5.5 volts. Capacidade de corrente por pino, 25 mA. Agora falar um pouco sobre a arquitetura dos microcontroladores PIC. O alto desempenho da família de microcontroladores PIC pode ser atribuído às seguintes características de arquitetura RISC: mapa de registradores versáteis, todas as instruções com palavras simples, palavra de instrução longa, arquitetura de instruções em pipeline, instruções de apenas um ciclo de máquina, conjunto de instruções reduzidas, conjunto de instruções ortogonal ou simétrico. Aqui à esquerda nós temos a arquitetura von Neumann, von Neumann, na verdade, perdão. Essa arquitetura se caracteriza pela possibilidade de uma máquina digital armazenar seus programas no mesmo espaço de memória que os dados, podendo assim manipular os programas. Ela é um projeto modelo de um computador digital de programa ela é um projeto modelo de um computador digital
que utilizam uma CPU e uma memória para comportar instruções e dados. No caso, no esquemático da esquerda, nós temos a CPU ao centro e a memória de dados e memória de programa no canto superior. E embaixo, no caso, temos os dispositivos, né, que seria a saída e entrada, no caso, sensores, essas coisas. À direita temos a arquitetura Harvard, que baseia-se em um conceito mais recente, que é a de von Neumann, tendo surgido da necessidade de se pôr o microcontrolador para trabalhar mais rápido. Ela se distingue das outras por possuir duas memórias diferentes e independentes em termos de barramento. Barramento e ligação ao processador. Ela tem como principal característica o acesso à memória de dados de modo separado em relação à memória de programa. Como pode ver, temos um barramento de memória de programa à esquerda, né, e um barramento de memória de dados à direita. E os dois podem comunicar com a CPU, assim facilitando a comunicação, sendo a comunicação mais rápida. Temos endereço de dados e os endereços de instruções separadamente. Aqui nós temos a arquitetura do PIC16, como é feita. E aqui temos a arquitetura do PIC18F. Olá pessoal, dando sequência à nossa apresentação sobre o microcontrolador PIC, a gente vai falar sobre a programação desse dispositivo. Visão geral do ambiente de desenvolvimento. O ambiente de desenvolvimento é um conjunto de ferramentas que permite programar, depurar e testar o código para o microcontrolador PIC. A linguagem de programação mais comum utilizada para programar o PIC é a Assembly, mas também é possível utilizar outras linguagens de alto nível como o C. O código do programa é gravado na memória ROM do microcontrolador. Pode ser controlado por meio de registradores de controle específicos. É possível programar as portas de entrada e saída, os timers, os PWMs, os ADCs, entre outros periféricos, permitindo uma ampla gama de aplicações. Aqui na tela você vê o esquema da arquitetura para o PIC18F4550, o fluxo de informações e todas as suas especificidades. Você pode pausar aí para analisar melhor esse esquema. Para programar o microcontrolador PIC é necessário um ambiente de desenvolvimento adequado, que pode incluir um editor de código, um compilador, um gravador de bootloader e um depurador. Existem várias opções de ambientes de desenvolvimento disponíveis para programar o PIC, como esses que você vê na tela. O MPLAB X IDE, o Micro C Pro for PIC, o CCS/C Compiler, entre outros. O MPLAB X IDE é uma opção gratuita e amplamente utilizada. Ele oferece suporte à programação tanto em Assembly como em C, e possui ferramentas de depuração e simulação, além de uma ampla gama de dispositivos suportados. O Micro C Pro for PIC é uma opção paga e oferece suporte à programação em linguagem C para o PIC. Possui uma interface gráfica de usuário intuitiva e inclui bibliotecas de software prontas para uso, que podem facilitar o desenvolvimento de projetos. Já o CCS/C Compiler também é uma opção paga, oferecendo suporte à programação em linguagem C para o PIC. Ele é conhecido por sua eficiência e velocidade de compilação, além de incluir bibliotecas de software e suporte para depuração e simulação. Programação em linguagem Assembly. A programação em linguagem Assembly para o microcontrolador PIC envolve a escrita de códigos em instruções de máquina que são diretamente executadas pelo microcontrolador.
Essa é uma linguagem de baixo nível e pode ser complexa para programadores iniciantes, mas oferece um controle total sobre o dispositivo. As instruções em Assembly são geralmente escritas usando uma combinação de código operacional, opcode, e operandos. As instruções variam de acordo com o tipo de modelo de microcontrolador. O conjunto de instruções PIC inclui operações aritméticas, operações lógicas, operações de desvio condicional e incondicional, entre outros. Registradores. Os registradores são usados para armazenar dados temporários durante a execução do programa. O PIC possui vários tipos de registradores, incluindo registradores de propósito geral, de controle de periféricos e de memória. É importante entender quais registradores são usados para qual finalidade e como eles serão acessados na linguagem Assembly. A memória. O PIC tem dois tipos de memória: a memória de programação e a memória de dados. A PM, que seria a memória de programação, é usada para armazenar o código do programa, enquanto a memória de dados é usada para armazenar dados e variáveis durante a execução do programa. É importante saber como acessar e manipular a memória em Assembly. As interrupções permitem que o microcontrolador pare a execução do programa principal e execute um código de serviço de interrupção quando ocorre um evento externo, como um sinal de entrada ou uma contagem de temporizador. É importante entender como habilitar e manipular as interrupções em Assembly. Embora a programação em Assembly possa ser mais complexa da programação em linguagens de alto nível, ela pode oferecer maior controle sobre o microcontrolador e maior eficiência em termos de tempo de execução e uso de memória. Aqui está um exemplo básico de código em Assembly para o PIC 18F4550, que define a configuração dos bits de controle do registrador TRISB, que controla as entradas e saídas das portas B do microcontrolador. Este código começa com a definição do dispositivo, que é o já falado PIC 18F4550. Neste caso, a diretiva _config define a configuração dos bits de controle do dispositivo. A função main é o ponto de entrada do programa, que começa com a configuração das portas B como saída e em seguida coloca o valor 1 em todas as portas. A gente vai falar sobre a programação em linguagem C. A programação em linguagem C é uma opção de programação de alto nível para o microcontrolador PIC. Ela possui uma linguagem de programação mais próxima da linguagem humana, o que pode tornar a programação mais fácil e acessível. Geralmente oferece uma ampla gama de bibliotecas de software prontas para uso que podem tornar o desenvolvimento mais rápido e fácil. Além disso, a programação em C pode oferecer maior portabilidade de código, ou seja, mesmo que o código pode ser compilado para vários dispositivos diferentes. A seguir estão alguns detalhes importantes sobre a programação em C para o PIC. Bibliotecas. O ambiente de desenvolvimento C para o PIC inclui uma série de bibliotecas de software prontas para uso, que contém funções e rotinas para as tarefas comuns, como manipulação de memória, controle de periféricos, comunicação serial e muitos outros. É importante entender como usar essas bibliotecas para facilitar o desenvolvimento de projetos. As variáveis. O C oferece suporte a vários tipos de variáveis, como inteiros, caracteres e booleanos. Além de permitir a definição de variáveis personalizadas, é importante entender como declarar e manipular as variáveis corretamente em C. Ponteiros. Os ponteiros permitem o acesso e manipulação diretos da memória do PIC. Eles podem ser usados para manipular endereços de memória e transferir os dados entre diferentes locais da memória. Estruturas de controle. O C oferece várias estruturas de controle, como estruturas condicionais if, else e estruturas de repetição for e while, que permitem controlar o fluxo e execução do programa. A seguir, a gente tem um exemplo básico de código em C, que define a configuração dos bits de controle do registrador TRISB, que controla as entradas e saídas das portas B do microcontrolador. Este código começa com a inclusão do arquivo de cabeçalho do dispositivo, que é o
P18F4550. Em seguida, a diretiva #pragmaconfig define a configuração dos bits de controle do dispositivo. A função main é o ponto de entrada do programa, que começa com a configuração das portas B e como saída, e em seguida coloca o valor 1 em todas as portas usando o registrador LATB. A programação em C pode oferecer maior portabilidade de código, ou seja, o mesmo código pode ser compilado em vários outros dispositivos diferentes. A escolha da melhor linguagem de programação para o seu projeto vai depender da sua necessidade e do seu conhecimento como programador. É importante selecionar um ambiente de desenvolvimento adequado e conhecer profundamente os fundamentos da linguagem que você escolheu. Concluindo, o microcontrolador PIC é um dos dispositivos mais versáteis e amplamente utilizados na indústria eletrônica atual. Sua popularidade se deve à sua confiabilidade, flexibilidade e facilidade de uso. O microcontrolador PIC tem diversas aplicações, desde o controle de motores até a automação industrial, passando por sistemas de segurança, iluminação e monitoramento ambiental. Isso o torna o dispositivo uma ferramenta essencial para uma ampla gama de indústrias, desde a robótica até a medicina. Os projetos que utilizam o microcontrolador PIC são igualmente variados e podem ser encontrados em muitas áreas, desde projetos de hobby até sistemas de alta tecnologia em empresas de grande porte. A capacidade de programar o dispositivo para atender às necessidades específicas do projeto é um grande benefício, permitindo que os engenheiros e projetistas criem soluções personalizadas e inovadoras. Além disso, esse dispositivo tem sido constantemente atualizado e aprimorado, com a introdução de novos recursos e funcionalidades em cada nova geração de dispositivos. Isso significa que a tecnologia continua a evoluir, proporcionando novas oportunidades e aplicações em constante expansão. É provável que continue a desempenhar um papel importante no desenvolvimento de novas tecnologias e soluções eletrônicas inovadoras nos próximos anos.